Ô, Jonamel, tá com pena dela? Quer ir pra Cuba ou quer ir pra Miami? Bom dia, Jonamel. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu, bom dia ao Gilson Lima e bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã desta quarta-feira, 2 de abril de 2014, o Jornal da Clube. Hoje fazem 9 anos a morte de João Paulo II, o Santo. Aliás, hoje vai ser canonizado o Padre Anchieta. É verdade. Se eu lhe desse uma passagem, uma pra Havana em Cuba e outra pra Miami nos Estados Unidos, você ia pra onde, Jonamel? Eu preferi ir pra terra do tio Sam, desviar o caminho porque ali é coisa muito ruim. Mas, de qualquer forma, dizer a você, aos ouvintes, que no primeiro expediente da sessão plenária desta quarta-feira, 2 de abril, aqui no Parlamento Cearense, tempo nublado nos ares do Palácio Adalto Bezerra, já constam 6 oradores inscritos, com tempo total de 90 minutos. Deputado Fernando Hugo, deputado Camilo Santana, deputada Eliane Novaes, deputada Fernanda Pessoa, deputado Heitor Ferrer e deputado Wellington Landim. Para o segundo expediente, também com tempo total de 90 minutos, constam 5 inscrições. Deputado Professor Teodoro, deputado Eli Aguiar, deputado Miriam Sobreira, deputado Leonardo Pinheiro, deputado Júlio César Filho. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Zezinho Albuquerque, do PROS, na abertura da sessão plenária de ontem, terça-feira, dia 1º de abril, registrou a realização da campanha Ceará Sem Drogas, no Vale do Jaguaribe. O evento aconteceu em Limoeiro do Norte, na sexta-feira, 21 de março. O presidente ressaltou a presença de lideranças e prefeitos da região e agradeceu o apoio da imprensa desportiva na divulgação da campanha no estado. José Albuquerque fez em seguida a leitura de uma mensagem do Poder Executivo e 6 projetos que começaram a tramitar aqui na casa. A mensagem 7601, o objetivo é promover adequações e correções na Lei Complementar 58 de 2006, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado. E também leu o projeto de Lei 4514, de autoria da deputada Fernanda Pessoa, do PR, que dispõe sobre a implantação de técnicas sustentáveis nas obras de construção civil no estado do Ceará. Representando a Câmara dos Deputados, a deputada federal Gorete Pereira, do PR do Ceará, fará o lançamento hoje em Salvador, na Bahia, do curso de Gênero e Atuação Legislativa. Ela, que é a presidente da Procuradoria da Mulher, disse que esse curso é em parceria com o Banco Mundial, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares, melhor dizendo, sobre a mulher, da Universidade Federal da Bahia e o Centro de Formação da Câmara dos Deputados. O objetivo é capacitar atores técnicos e políticos do Legislativo, a fim de aperfeiçoar o processo e a produção legislativa, bem como qualificar o debate sobre gênero e direitos das mulheres no Parlamento, foi o que disse Gorete Pereira, do PR do Ceará. Aliás, o Jonas, a deputada, você falou aí da deputada Gorete, as deputadas Eliane Novaes e Fernanda Pessoa mandaram ofício ao Ministério Público Federal solicitando que o Ministério Público apure e tome as devidas providências no caso dos hospitais que foram afetados pela chuva, já que o atendimento de emergência do HGF teve restrição durante todo o dia devido à parte do teto que desabou durante a chuva. E o Gonzaguinha do Zé Walter também ficou alagado e infestado por baratas que tomaram conta do hospital. As duas deputadas, Eliane Novaes e Fernanda Pessoa, pedem que o Ministério Público apure negligência e apure também a situação dos pacientes que ficaram sem atendimento. Novos ministros da Secretaria de Relações Institucionais e Direitos Humanos tomaram posse ontem. Ricardo Berzoini assumiu a Secretaria de Direitos Institucionais e até então ocupada pela Ideli Salvati, que deixou a pasta para comandar a Secretaria de Defesa Humana, Direitos Humanos, melhor dizendo. O repórter Leandro Alarcon está em Brasília e traz as informações a respeito da posse dos novos ministros. A presidenta Dilma Rousseff destacou a experiência de Berzoini para que o Poder Executivo possa atuar de forma conjunta com o Legislativo. Com larga experiência parlamentar e ministerial, Berzoini compreende perfeitamente as características do nosso presidencialismo. Nós continuaremos atuando em profícua parceria com o Congresso. Tenho certeza, sobretudo, de que aquilo que o nosso povo quer, o governo e o Congresso Nacional unidos saberão fazer. A Secretaria de Relações Institucionais é responsável por auxiliar a Presidenta da República na coordenação política do governo. Fica nas mãos do ministro Ricardo Berzoini a condução do relacionamento do Executivo com o Congresso Nacional e com os partidos políticos. O ministro Ricardo Berzoini falou sobre os novos desafios. O governo vai, buscar
manter um diálogo permanente com todas as lideranças para ver o que é melhor para o Congresso, o que é melhor para o governo e o que é melhor para o Brasil. Antes de assumir a Secretaria de Relações Institucionais, o ministro Ricardo Bezoini foi ministro da Previdência e do Trabalho durante o governo do então presidente Lula. Também presidiu o Partido dos Trabalhadores e atualmente ocupava o 4º mandato como deputado federal. A presidenta Dilma Rousseff falou também dos desafios que a nova ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idely Salvati, vai ter no comando da secretaria. A experiência à frente da Secretaria de Relações Institucionais habilita a Idely a nos ajudar a garantir mais conquistas e avanço nas áreas de direitos humanos. Afinal, foi em seu período na Secretaria de Relações Institucionais e na articulação que conduziu junto ao Congresso Nacional que foram aprovados projetos importantíssimos e que tornaram o nosso país ainda mais democrático, como a criação da Comissão da Verdade e a aprovação da Lei de Acesso à Informação. A nova ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idely Salvati, comandou a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República no período de junho de 2011 a março de 2014. Antes, esteve à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura. Idely é formada em Física pela Universidade Federal do Paraná. Reportagem Leandro Alarcon. Longe da especulação. Ô Jonas, Renato. um ouvinte nosso aqui, a Silvana, ela está denunciando que as filas aumentaram em muito nos hospitais por conta da chuva, quer dizer, não pode mais chover porque os hospitais ficam com problemas. E é uma denúncia que eu acho muito séria. O Castelão cobra R$10 para quem vai botar o carro no estacionamento, tá certo? É complicado. Só que, e ela diz, do lado da torcida do Fortaleza, quando ela bota o carro dela, ela torcida do Fortaleza, tá cheio de goteira de infiltração d'água no Castelão já. Como é que pode? Quer dizer, quem foi pro clássico domingo, o carro ficou todo molhado, porque tem infiltração d'água caindo em cima dos no estacionamento coberto do Castelão, onde você paga R$10. Tá bom? É difícil. Mas longe da especulação eleitoral em torno de seu nome, o senador e governamentável Eunício de Oliveira, líder do PMDB no Senado, recebeu ontem, em Brasília, a Ordem do Mérito Judiciário Militar. O ato ocorreu no Clube do Exército. Com ele foram agraciados também o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Eunício de Oliveira recebeu a medalha das mãos do presidente do Supremo Tribunal Militar, Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, em reconhecimento às suas ações para a reestruturação e fortalecimento da Justiça Militar. A cerimônia também lembrou os 206 anos da Justiça Militar da União. O governador Cid Ferreira Gomes, do PROS, está vivendo uma semana de audiências que priorizam setores do funcionalismo. Ele está colocando em dia uma série de pleitos de setores importantes da categoria. Na segunda-feira, portanto, ele recebeu os fazendários e ouviu reivindicações que diz respeito a uma regulamentação profissional. Ontem, terça-feira, Cid recebeu liderança dos sindicatos policiais civis, que vivem cobrando melhores condições de trabalho e concurso público. A categoria, inclusive, realizou paralisações pontuais em delegacias como forma de luta. Diante dessas audiências, o Fórum Unificado de Servidores Públicos, que congrega vários segmentos do funcionalismo, quer também ser recebido pelo governador Cid Ferreira Gomes. Representantes de 18 países conhecem a experiência brasileira em programas sociais. Em destaque, o Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Seminário que está acontecendo em Brasília vai até sexta-feira. Mas quem tem os detalhes é a repórter Carolina Rocha, direto de Brasília. São 4 continentes interessados em conhecer como funcionam os principais programas sociais do governo federal. Delegações de 18 países se reúnem em Brasília para discutir e trocar experiências sobre o combate à pobreza durante o 9º Seminário Internacional de Políticas Sociais para o Desenvolvimento. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explica por que a prática brasileira tem atraído atenção internacional. Nós aumentamos o salário mínimo, valorizamos o salário mínimo, milhões e milhões de brasileiros passaram a ser empregados
empregados formalizados, nós fortalecemos a agricultura familiar. Essas ações, elas não buscam só justiça social, elas buscam também a inclusão desses milhões de brasileiros na economia do país. O encontro vai além da apresentação das políticas sociais brasileiras a outros países. A ideia principal é o debate em torno do como fazer. As ações de maior interesse são o Programa de Aquisição de Alimentos do PAA, o Plano Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família, como conta a representante do Ministério da Assistência e Reinserção Social de Angola, Margarida Leite. Nós estamos muito interessados naquelas políticas de apoio às famílias vulneráveis, as políticas que estão muito ligadas à questão social mesmo das famílias, das comunidades, da pobreza também. Queremos ver como é que funciona o Bolsa Família a nível do Brasil, a ver se nós podemos também aproveitar isso. No ano passado, o programa Bolsa Família foi premiado pela Associação Internacional de Seguridade Social por ter sido considerado uma experiência pioneira na redução da pobreza. Informações em www.nds.gov.br. Reportagem Carolina Rocha. O deputado federal de Pernambuco e líder do PP na Câmara Federal, Eduardo da Fonte, autorizou o deputado Jair Bolsonaro do Rio de Janeiro, do seu partido, a realizar um discurso em defesa dos militares numa sessão solene no Congresso Nacional que aconteceu ontem. Mas Jair Bolsonaro perdeu a estribeira e arrumou muita confusão. E vamos ouvir o que disse Jair Bolsonaro a respeito do que foi visto ontem no Congresso Nacional. Sou o sexto mandato de deputado federal, meu 23º ano aqui dentro, e nunca vi um episódio como esse. Toda vez que parlamentares apresentam requerimentos por uma mesmo assunto, são defendidos e todos passam a ser coautores do projeto. Todos têm um tempo igual, em média 20 minutos para falar. No dia de ontem, o Ricardo Aldo resolveu catar, ou seja, vetar o meu requerimento. Eu passei a ser um deputado normal aqui. E agora, eu só posso falar que houve a concessão do meu líder, o Eduardo da Fonte. Ele já assinou e eu vou estar presente aqui terça-feira para falar 5 minutos. Estou tentando agora majorar esse tempo. Porque eu queria 15 minutos, é o suficiente para eu contar todo o pré, durante o pós 31 de março de 64, que é uma história que o PT, o PSOL, o PCdoB não querem nem ouvir falar. Jair Bolsonaro fez esse discurso e foi realmente vaiado, arrumou muita confusão e xingou a jornalista chamando-a de analfabeta. E o meu caro Renato Abreu, o vereador... John, aliás, ontem na sessão do Senado, o senador Almir Lando, parabéns para ele, encerrou a sessão, porque disse que democracia não aceitava aquilo. Tinham representantes que defendiam o legado dos militares. Teve uma mulher lá de um partido de esquerda que avançou em cima de uma outra que estava com um cartaz dizendo assim: comunistas vão para Cuba, e rasgou. Isso também não é democrático. Quer dizer, tem setores da esquerda brasileira que é tão autoritária quanto alguns militares que elas condenam do regime. Porque você não pode também, numa democracia, rasgar o cartaz de alguém só porque tem uma frase que você não concorda. Que é isso? Só pode ter cartaz do teu lado? Quer dizer, tem gente na esquerda brasileira, que não é democrático. Tem uma parte da esquerda brasileira que não quer democracia, não. Se esse povo tomasse o poder, a gente vivia sob uma ditadura. Basta ver aí Cuba, União Soviética, Stalin, o Evenhoja na Albânia, a China comunista. Não tem um exemplo de comunismo no mundo que tenha democracia. Então o Almir Lando, eu queria aqui até, fiquei muito feliz pelo gesto do senador. Ele encerrou a sessão: vocês não querem debater democraticamente não. E acabou com a sessão, no que fez muito bem. Porque só um lado queria ter direito a falar. Que diabo é isso? Que diabo de democracia é essa? É verdade. E falando em política local, o vereador de Juazeiro do Norte, Zé de Amélia, foi afastado do cargo por suspeita de autorizar aumento de salário dos servidores da Câmara Municipal do município, enquanto era presidente da casa, sem que houvesse lei que amparasse os reajustes. A decisão é do juiz Péricles Victor Galvão de Oliveira, da 2ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte, no Ceará. E a Polícia Civil, Renato, do Piauí, descobriu uma marmota durante a operação denominada Book Eletrônico. Só o que tem nesse país é marmota. Que um político do estado do Piauí usou um cartão corporativo fornecido a parlamentares no valor de R$3 mil para pagar um encontro com prostitutas. Ei! Durante a entrevista coletiva... Aquele outro do PT, vice-presidente da Câmara, andando num jatinho de um doleiro, que tá preso. São sócios. Rapaz, é picaretagem. É verdade. Mas durante a coletiva realizada ontem, a delegada Daniela Barros não revelou o nome do político, que disse que quem disser o nome dele poderá sofrer um processo. Mas informou que ele era cliente... Pois se passarem o nome dele, eu digo aqui. Renato Rosenberg,
Albergue, de 28 anos, que foi preso sob suspeita de agenciar garotas. Qual o partido dele? O partido dele também não foi divulgado. Foi não, né? Tá. Mas a imprensa do Piauí já sabe o nome e o partido. Mas esse programa do agenciador aí, do Renato Rosenberg, de 28 anos, que ele agenciava as garotas por R$700. E com dinheiro do cartão corporativo. É um pilantra. Era a comissão de 60% para ele e o restante para a garota. E ele foi preso e sob suspeita. E o político está solto e gastou mais de R$3.000 nessas festinhas aí com prostitutas no Piauí. Portanto, essas são as informações. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa, sob o comando da minha diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. 7h28. Você continua com o Renato Abreu e o Jornal da Clube. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu.